entrevistas, entretenimento, diversão. Xadrez Piraí, o seu lugar é aqui. E aí galera, Xadrez Piraí na área. O nosso convidado de hoje, do nosso Charcast, o podcast Xadrez Piraí, é o hermano muito forte e grande mestre internacional argentino Sandro Mareco. Conversamos sobre seu início até chegar ao título de grande mestre, suas principais conquistas, suas participações nas Copas do Mundo e Olimpíadas e de como está sendo a experiência de ser pai. Confira tudo isso e muito mais em nosso canal e também na plataforma de áudio de sua preferência. Meu nome é Mauri Júnior e sejam todos muito bem-vindos ao Charcast, o podcast Xadrez Piraí. Seja bem-vindo, grande mestre Sandro Mareco, um grande amigo aí de todos os brasileiros e um hermano muito forte, como a turma fala, quando vai enfrentar o Sandro e tal. Muito obrigado por ter aceitado o convite, Sandro. Seja muito bem-vindo ao nosso programa de entrevista aí, o Charcast. Muito obrigado pelo convite e espero que saia tudo bem. E espero que o canal esteja indo muito bem. Muito obrigado, muito obrigado. Como é de praxe aos nossos entrevistados, Sandro, e você sendo aí um dos mais fortes enxadristas que eu já tive a honra de entrevistar, a gente quer saber um pouquinho sobre o início da carreira do Sandro. Como foram os primeiros passos aí? Quem aprendeu com quem? Foi na Argentina mesmo? Compartilhe um pouquinho com a gente aí. Eu aprendi a mexer as peças com meu pai quando eu tinha uns 5 anos. Eu tive um pouco de xadrez escolar, mas eu não jogava muito. Depois eu joguei uns anos de xadrez escolar desde os 10 aos 11, mas assim pouco. E aos 13 eu comecei a ir num clube. E aí eu considero que é onde começa a parte onde eu tentei evoluir um pouco mais, aos 13 anos. Antes eu jogava um pouco, gostava, assim. Eu tive xadrez na escola, mas nada muito a sério, né? E a partir do momento que você aprendeu e começou a frequentar o clube, você já gostou de cara do xadrez ou demorou um pouquinho assim para, acho que é isso que eu quero? Não, demorou muito, porque eu aprendi a mexer as peças aos 5 anos. Nos primeiros anos eu não gostava muito do xadrez. Depois, quando eu tinha uns 10 anos, eu gostei um pouco mais, mas eu joguei até os 11. Aí parei de jogar, uns 2 anos, e aos 13 foi quando eu comecei a ir num clube, realmente. Então, eu não fui como seria alguém super apaixonado pelo xadrez rapidamente, nem nada disso. E também não fui uma criança assim super ativa no xadrez. Eu comecei um pouco mais tarde, algo que é bastante estranho para depois ser grande mestre. Normalmente a maioria começam mais novos, né? Sim, a Argentina é um dos países mais tradicionais do xadrez aqui na América, né? E com grandes mestres muito fortes e tal. Acho que inclusive a Argentina, apesar de ser geograficamente menor que o Brasil, acredito que tem mais grandes mestres, né? Um número maior de grandes mestres. Mas assim, como é o incentivo na Argentina aos jogadores que estão começando, até os jogadores de nível médio, que vão participar de sul-americanos, pan-americanos, e até os grandes mestres aí em participação em grandes eventos, como Copa do Mundo, Olimpíada, como que funciona o xadrez na Argentina nesse sentido? O incentivo é quase zero, por te falar. Ou seja, não tem muito incentivo. Eu acho que tem muita tradição. Y en cierta forma también aquí a mayoría dos jugadores son de Buenos Aires, a mayoría, porque en Argentina está todo muy centrado en Buenos Aires. Y entonces, los apoyos que ten, eu não sei bem, sinceramente, para os meninos mais novos. Para os grandes mestres tem pouco e nada, praticamente nada. Mas na parte agora dos que estão evoluindo e tudo isso, tem alguns treinadores ou coisas assim que a federação está colocando, alguns apoios para viajar, mas eu não tive nada disso. Eu, por exemplo, nunca viajei a jogar nenhum Pan-Americano fora, nem nada. Eu só joguei um Pan-Americano, sub-16, porque foi aqui na Argentina, e depois nada mais. E sul-americano eu joguei, acho que 2, que foram na Argentina também. Eu não viajei jogar fora, representando a Argentina até o Mundial Sub-20, que eu também tive que pagar a maioria dos custos e eu tive que conseguir a maioria dos custos. Ou seja, apoio a modo geral não tem praticamente nada.
Depende, algum jogador pode chegar a ter alguma coisa, mas é algo mais pessoal que algo planejado, entende? Sim, compreendo, compreendo. Sandro, você com certeza é um dos grandes nomes do xadrez argentino, é um dos ratings mais altos aí e tal. Mas ainda, o que ambiciona Sandro Mareco? Até onde quer chegar Sandro Mareco no xadrez? Eu quero, agora estou com um rating um pouco mais baixo que o que eu tenho normalmente, que é 2634 igual, que não é um rating ruim nem nada, mas um pouco antes da quarentena eu tinha, assim, um ano antes eu tinha chego ao máximo que era 2666, e meu objetivo é chegar a 2660, 70 se dá este ano, ou seja, não está tão fácil porque não tem muitos torneios também pela pandemia, essas coisas, mas o plano é sempre tentar brigar para chegar a 2.700 de rating em algum momento. Mas, por enquanto, estou em 2.634, então quero voltar a 2.650, 60 que eu tive durante muito tempo. E uma vez que eu esteja aí novamente, eu vou tentar dar outro pulo. Que esses 40 pontos a mais, de 2.660 até 2.700, são bem difíceis, né? Sandro, logicamente, um jogador para chegar no nível mais alto, que é o grande mestre, ele leva em consideração muitos fatores, né? E que importância você dá para o fator psicológico, por exemplo? Ou você acha que no nível de um grande mestre isso é meio que uma desculpa quando perde? Ou você considera que o fator psicológico, que lá atrás, com o Lasker, ele começou a se tornar muito importante, você ainda dá um valor muito grande para o fator psicológico? Claro, claro, eu dou um factor grande. Para você ter uma ideia, eu trabalho com uma pessoa desde o ano 2013 nessas coisas. Eu trabalho com um profissional nisso. Ou seja, que eu dou um fator importante nisso. Mas eu sempre fui tentando trabalhar um monte de coisas diferentes e todos os detalhes que eu considero que poderiam ser importantes para me ajudar na evolução, eu sempre tentei arrumar. Às vezes chega um ponto onde você não sabe exatamente qual foi o que te ajudou mais, entende? Mas eu sempre tento ter em consideração um monte dos diferentes factores, não só os enxadrísticos, sino também a parte de fazer um treinamento físico, a parte a parte psicológica, eu fui fazendo todas essas coisas. Eu li, acho que foi num site, ou acho que uma entrevista, que o teu jogo evoluiu muito de 2005 para cá, né? Pode ser, sim, ou seja, em 2005 eu tinha mais ou menos 2.180 de rating e eu tinha uns 18 anos. E a partir daí eu fui subindo bastante rápido o rating. Sim. Você é um jogador muito forte, isso aí é fato, é unânime, né? Todo mundo fala, o Sandro é um jogador, vou enfrentar o Sandro, é um jogador muito sólido. E você se dá bem, principalmente em posições, digamos assim, mais complexas, né? O que você considera um dos fatores principais para que você se dê bem nesses tipos de posição? Eu sempre trabalhei muito nessas coisas, mas o que eu fui tentando fazer foi ser o mais completo possível. E isso ajuda para todas as coisas. Eu, no começo, era claramente melhor nisso que em posições mais tranquilas, mas quando eu necessitei evoluir nas posições tranquilas, eu fui a treinar. Eu, quando era grande mestre, ou seja, quando cheguei a grande mestre, estava mais ou menos nas posições tranquilas. Então, no ano 2013, eu acho que eu comecei, que fui a treinar algumas vezes com o Ulf Anderson. E isso foi para trabalhar o jogo posicional. Na parte de cálculo, eu sempre trabalhei muito resolvendo problemas bastante difíceis. Tem vários sites bons, como Chess Tempo, por exemplo. Tem agora em chess.com algumas opções também, em Lichess. Tem também alguns livros que são bons, entende? Como o do Bolokitin, tem alguns de Boretsky, da Garth, que são bons, mas sempre, e também problemas de composição. É importante você tentar trabalhar e corrigir os erros, ou seja, e para você evoluir nisso, sempre tem que ver os detalhes. Enquanto você mais forte é, mais tem que ficar olhando nos pequenos detalhes que podem fazer uma grande diferença. Certo. E até a próxima, já pegando o gancho aí, a próxima pergunta que eu faria é sobre o Ulf Anderson, né? Que é uma lenda do xadrez sueco, um dos grandes nomes aí, né? Realmente uma lenda no xadrez mundial, digamos assim. E como surgiu o convite para treinar com ele? Como você conheceu e como foi os treinamentos? Por quanto tempo você treinou com o Ulf Anderson? Por um amigo meu que se chama Robert Ungatsky, que ele é um estadunidense um pouco argentino, porque a mãe dele é argentina.
ele já tinha ido treinar antes com ele, então eu perguntei se não tinha chance de eu ir a treinar com o Ulf, e basicamente ele me passou o contato, o Ulf aceitou, e o treinamento na realidade não era um treinamento específico para mim, sino que era ficar muitas horas analisando posições. O que eu fiz, como eu estou acostumado a treinar muito sozinho, foi tentar ver quais eram os detalhes que faziam ele ser muito melhor em determinado tipo de posições que eu. Então, basicamente ele não fez um treino específico para mim, mas a gente ficava analisando 6, 7, 8 horas por dia, muitas posições diferentes. Então, de aí, eu o que tentava fazer era ver nas posições que ele era melhor que eu, tentar entender o porquê ele era melhor que eu. Agora, isso levou um tempo, porque basicamente ele não é especificamente um treinador de xadrez, mas ele sabe muito de xadrez, tem muitas ideias e analisa muito bem. Então, o que eu tentei foi aprender a analisar melhor com ele. E esse foi o trabalho que eu fiz. Mas ele não fez algo específico, como para me ensinar coisas. E a gente treinou muitas vezes em vários momentos diferentes. Por exemplo, no ano 2018, por exemplo, eu trouxe um mês para aqui, para a Argentina, porque ele agora é muito amigo meu. Então, eu convidei ele para ficar treinando comigo e a gente depois saía a comer alguma coisa e tudo isso. Eu fui umas, não lembro já, mas fui 5 ou 6 vezes na Suécia. Também eu treinei com ele na Alemanha. E outra vez eu convidei, quando estava na Espanha, convidei na casa de um amigo que estávamos na Espanha. Ele veio a treinar conosco 2 semanas ou algo assim. Mas ele virou um amigo meu que sabe muito de xadrez e que entende muito de xadrez mesmo. Então, eu tentei aprender a analisar em algumas coisas mais parecido com ele. Mas não foi ele que ensinou, sino como que do tempo de analisar com ele, eu tentei ver quais eram os detalhes que ele fazia melhor que eu. Deixa eu ver se eu consigo me fazer entender, Sandro. Uma pergunta que eu já fiz para o Krikor também, e uma pergunta que eu sempre faço para grandes nomes do xadrez, grandes jogadores muito fortes, né? O que diferencia, o que faz com que um jogador europeu se torne, digamos assim, com ratings mais altos, com melhores conquistas, assim, que os jogadores sul-americanos ou jogadores do continente americano em geral, né? Por exemplo, a Mas questão não do tem tantos, cálculo por e tal. exemplo, assim, para você ter uma ideia, eu cheguei a 2660 e não deve ter tantos europeus que têm mais rating do que isso, entende? Tem asiáticos um monte também, e assim, mas, ou seja, meu rating mais alto eu estive 74 do mundo, uma coisa assim. Então, eu acho que o diferencial que você pode ter, mas eu não acho muito, assim, muito diferenciado, entende? Tem alguns pequenos detalhes, o único que pode ajudar mais eles é que a competição deles é normalmente mais forte. Ou seja, que tem mais costume de jogar alguns determinados torneios. Mas não sei, eu, por exemplo, já ganhei torneio, eu ganhei o Open de Vietnã, por exemplo, que é um Open forte. Eu já ganhei mais de um torneio na Europa, por exemplo, eu já ganhei o Open de Vlissingen na Holanda. Então, assim, eu pessoalmente não sinto uma diferença muito grande entre um europeu e um sul-americano. Só que, claro, tem europeus com mais rating, mas tem um monte de europeus com rating mais baixo, entende? Que 2640 ou 50. A maioria, por te falar. E assim, eu acho que o único diferencial que eles têm favorável para eles é que os torneios, tem muitos torneios fortes para jogar mais seguido que a gente. Ou seja, eu para ir a jogar torneios fortes onde eu não seja dos primeiros reclassificados, tenho que ir a jogar na Europa, mas principalmente eu tenho que ir a jogar em Ásia. Porque na Europa não tem muitos Opens fortes assim, tem poucos, ou seja, Gibraltar e pouco mais. Alguns que outros, mas em Ásia tem mais. Por exemplo, eu joguei já em Vietnã algumas vezes, que é um Open forte, e tem outros em Emirados Árabes. Mas a diferença que eu sinto é como que os europeus o que tem, que às vezes conseguem jogar as ligas deles ou coisas assim, mas não vejo uma diferença assim tão grande. Não sei, por exemplo, se eu fosse da Holanda, eu acho que seria dos primeiros 5 da Holanda. Não me lembro bem os jogadores que eles têm, mas acho que não estaria muito mais baixo que isso. De Espanha eu também seria dos primeiros 5 do rating deles. De França não lembro bem como são os jogadores, mas eu acho que eles são um pouco melhor, mas em algumas coisas.
Mas o que eu acho que diferencia ou faz que eles sejam melhores é que tem mais quantidade de jogadores fortes, entende? Por exemplo, eu com 2,640 ou 50 aqui normalmente sou praticamente o único jogador com um rating assim. Agora na Argentina chegou o Alan Pichot também, que está mais ou menos um rating mais ou menos perto. Mas o que acontece é que você tem que fazer todo sozinho. Ou seja, eu tive que, por exemplo, as viagens para ir a treinar com o patrocinei eu mesmo. Quando eu tenho que comprar computadores, muitas vezes compro de meu bolso e assim vai. Algumas pequenas vezes eu recebi algum apoio, mas, por exemplo, da federação eu nunca recebo praticamente nada, entende? Então, eu acho que algo que foi um diferencial que me ajudou a chegar um pouco mais de rating é que eu investi muitas vezes em mim mesmo um monte de coisas. Por exemplo, como te falei, no treinamento aí com o psicólogo, nos computadores, nas viagens. E eu, por exemplo, fui muitas vezes a jogar em Ásia assim. Eu investi primeiro várias vezes. Eu, quando cheguei a mais de 2.600, recebi algumas ajudas, entende? Da minha prefeitura, me ajudaram algumas vezes em alguns das viagens, mas não em muitos, entende? Em alguns só. Então, eu acho que essas coisas são as coisas que fazem a diferença, porque basicamente eu escolhi investir muitas vezes em mim mesmo, mas a maioria não tenta fazer isso, porque é muito risco, entende? Porque às vezes você tranquilamente pode perder muita grana nesses investimentos, assim, de viagens ou de coisas assim. E eu acho que esse é um diferencial, que eles, por exemplo, têm que investir menos em viagens, mas hoje em dia eu te falaria que na Europa tem fortes, mas onde mais está se desenvolvendo é na Ásia o jogo. Ou seja, não sei como consideramos países como o Uzbequistão ou países assim, não sei se estariam em Ásia ou na Europa, é meio discutível assim. Meio euroasiático, né? Sim, isso, meio euroasiático. Esses locais tem muitos, mas por exemplo a Índia está desenvolvendo bem, mas por exemplo, não sei, Espanha, Holanda, etc., não estão desenvolvendo tanto mais que antes, entende? Os países que estão crescendo mais são tipo Uzbequistão, às vezes estão saindo alguns de Cazaquistão, de Azerbaijão, mas não sei onde consideramos esses países, se na Europa ou em Ásia ou em Euroásia ou não sei. Mas esses são os países que estão desenvolvendo mais para mim, entende? Ou alguns asiáticos, como não sei, como é o caso de China, que já hoje em dia é uma potência, mas assim, mas eu não sinto tanta força nos países europeus, assim como de crescer. Eu acho que não mudaram muito nos últimos anos eles. Os que mais mudaram são os países de Ásia e Eurásia, que não sei como consideramos esses, né? Que esses foram crescendo mais. Mas eu acho que o diferencial principal é que a gente tem que investir em todo e como que é necessário fazer viagens para jogar torneios fortes assim, entende? Lógico que tem, hoje, por exemplo, eu estou em mais ou menos 130 e alguma coisa do mundo, e assim, muitos são europeus, mas eu acharia que vai ter um monte de asiáticos também, entende? Mas eu acho que o que acontece um pouco é isso, que eles têm mais torneios mais fortes, às vezes, mesmo eles sem patrocínio, precisam gastar muito menos para ir a locais onde vão ter competências fortes. E por te falar uma diferença, por exemplo, já mesmo desde Brasil é muito mais barato viajar para a Europa e Ásia que desde a Argentina, por exemplo. Agora, isso é um problema também da Argentina, entende? Mas, assim, já não é tão barato desde o Brasil, mas da Argentina é muito mais caro. E são coisas que aí você tem que ver, às vezes, quanto você vai investir, que é o que você vai fazer ou não. E, às vezes, é pegar uns riscos que não todo mundo quer, né? Na Europa você vai de carro, vai de trem, é tudo mais tranquilo, né, Sandro? Você participar dos torneios lá, né? Sim, é mais barato, assim, tudo isso, por exemplo, não sei, da Argentina é muito difícil gastar menos de $1.000 em uma passagem que seja para a Europa ou para a Ásia. É muito difícil. Do Brasil, hoje em dia, estão mais baratos, entende? Não sei como é sempre, mas sempre é mais barato de Brasil que da Argentina. Imagino que também porque é um país um pouco maior e tem mais movimento, entende? Mas eu não sei se é só por isso ou por outras coisas, entende? Entendo. Sandro, em se falando de torneios muito fortes, você teve grandes participações em Copas do Mundo e nas Olimpíadas de xadrez, né? Fala um pouquinho pra gente como que foi a tua primeira participação nesses eventos, assim, qual que é a experiência que você trouxe
para a tua vida? Olha, participei da primeira Olimpíada, da primeira Copa do Mundo, e a partir daí você participou de outras, né? Como que como que foram as primeiras participações? Assim, nas Copas do Mundo, a modo geral, eu não fiquei tão feliz com minhas participações. Assim, eu já passei para outras rodadas e isso, mas eu senti que nunca brilhei muito, assim, como eu gostaria. Agora, em Olimpíadas, eu fui melhor. A primeira vez que eu joguei, o nosso time foi muito bem, tanto que acho que na penúltima rodada a gente jogou na mesa 2 contra a Rússia, por exemplo, porque a gente estava indo muito bem. Então, eu fui mais ou menos nessa Olimpíada, mas nas outras eu fui bem. Na de 2016 eu fui muito bem, estive entre os melhores no meu tabuleiro, que era o segundo, se eu não lembro mal, que era, acho que foi o segundo. E, assim, eu fui melhor nas Olimpíadas que nas Copas do Mundo, lamentavelmente. Eu não sei exatamente porquê, mas foi assim. E minhas participações em Olimpíadas foram mais legais por esse sentido. Mas sempre é um aprendizado. Eu já joguei outras Copas. Agora, na última, por exemplo, eu perdi contra Jorge Cori num desempate, assim. E bem, são torneios duros. São torneios interessantes e duros. E servem muito como, mais que nada, como experiência para tentar ver onde você tem que evoluir. Porque eu acho que outro detalhe que faz muita diferença é que não é tão fácil para um jogador, por exemplo, de meu rating, jogar muitas partidas contra jogadores de meu rating, por exemplo. Porque, basicamente, você, para jogar assim, se você tem 2,6, 30, 40, para você jogar assim contra jogadores dessa força, você tem que jogar, por exemplo, em Opens, normalmente você vai ser dos mais fortes. E em fechados, você não entra quando você não é, assim, conhecido da organização ou coisas parecidas, ou do país que organiza, etc. Então, eu acho que nisso, por exemplo, também serve mais para os europeus, porque eles muitas vezes jogam a liga deles, né? As ligas europeias, que aí você tem também mais chances de jogar contra jogadores do mesmo nível. Então, minha experiência foi essa, assim, nas Copas do Mundo, eu não senti que fui muito bem para meu gosto. Eu senti que eu poderia ter jogado melhor. Agora, eu não sei exatamente por que foi. E às vezes a gente tem que tentar evoluir e melhorar. Mas essa é a minha experiência. Assim, nas Olimpíadas, eu, a modo geral, fui bem. Só na última que eu fui mais ou menos, joguei no primeiro tabuleiro e eu baixei um pouquinho de rating. Mas na maioria das outras Olimpíadas eu tinha ganho rating mais ou menos bem. E você se cobra muito, Sandro, nas tuas performances? Claro, claro. Eu sempre trabalhei sozinho, praticamente. Então, algo bem importante para mim, para evoluir, era tentar ver todos os detalhes que eu tinha que corrigir. E eu acho que um dos críticos mais duros para comigo mesmo sou eu, né? Ou seja, eu sempre me tive que me acostumar a isso. Ou seja, se eu erro, eu tenho que tentar ver por que eu fiz meus erros, assim. Porque como eu trabalhei sozinho praticamente sempre, era importante fazer isso. E não colocar muitas desculpas. Quando eu vou mal e pronto, né? Eu me cobro também, mas comigo não dá certo. Sandro, você tem muitos amigos brasileiros, o povo gosta muito de você e tal. E um dos amigos que nós temos em comum é o William Cruz, de São José dos Pinhais, né, o mestre Filho. Claro, ele é muito amigo meu. Sim, eu fui treinador dele também. Como vocês se conheceram? A gente se conheceu porque é uma história meio louca, mas resumindo, tem um jogador que se chama Rafael Araújo, que falam de Nutrinho para ele. E ele, por uma história meio estranha, ele terminou vindo para a Argentina. Eu nem conhecia ele e terminou ficando na minha casa. Terminou ficando uns 45 dias na minha casa, para você ter uma ideia, né? Mas eu, antes de vir ele para a minha casa, eu nunca tinha visto na minha vida, né? Mas ele ficou 45 dias em casa, então fiquei amigo do Nutrinho. E então eu resolvi ir para Curitiba uns meses depois, a conhecer. E aí conheci o William, que era amigo de Rafael. Depois eu fiquei amigo de William e de vários outros jogadores de Curitiba. Até o William comentou comigo, né? Eu falei, William, eu vou entrevistar o Sandro e tal, e você tem algumas histórias aí para contar? Ele falou, Maurício, pergunta para ele como que foi alojar um brasileiro lá por uns 40 dias. Ele falou, manda essa pro Sandro lá. Claro, sim. Foi o Nutrinho aí.
porque eu não conhecia ele, mas no Trinho veio com pouca grana para a Argentina e tudo isso. E eu não conhecia, mas também não ia deixar na rua mesmo sem conhecer, entende? Então ele terminou ficando aí em casa. Foi engraçado porque passou, ou seja, ele chegou em dezembro e terminou passando o Natal, Ano Novo e todo aí em casa, assim. Mas eu não conhecia ele antes dele chegar, né? Então foi bastante estranho, assim, mas eu não ia deixar ele na rua de jeito nenhum, assim que ele terminou ficando em casa por isso, né? O Nutrinha é muito conhecido, é um jogador muito forte, né? Não sei se ele tá jogando ainda, né? E acho que depois ele acabou enveredando para jogar pôquer, mas ele sempre foi um jogador muito forte, ele já participou de alguns eventos aqui. Aí, Nutrinha, se estiver ouvindo a gente, um grande abraço para você. E ele sempre vinha participar de uns eventos aqui na nossa cidade, né? Piraí do Sul. E ele sempre acabava se saindo muito bem aqui. Sandro, você gosta de jogar, participar de partidas simultâneas? Eu lembro que em 2017 você participou de uma simultânea aqui no Paraná e você acabou empatando com uma atleta nossa, Mitzi Vedante Ramos, que é super sua fã, né? Ela comentou isso comigo, né? Ela guarda com muito carinho essa partida. Ela passou, olha, Maurício, a partida que eu empatei com o Sandro e tal, toda feliz, né? Como é que é a tua relação com os fãs? É super boa. Eu, por exemplo, com as pessoas que são amáveis comigo, eu não tenho problema nenhum. Eu, por exemplo, já terminei ficando amigo de muitas pessoas que eu não conhecia, que falaram comigo pela internet. Eu fiquei amigo, fui a comer churrasco, eu terminei indo a muitos locais diferentes, com pessoas que primeiro não conhecia, né? Mas, assim, eu não tenho problema nenhum com isso. Se a gente vai... É gente fina, eu não tenho problema em ser legal. Aí Mitzi também foi legal comigo. E sim, essa partida eu lembro que a gente empatou, ela brigou bem e empatou bem. E assim, eu com isso, se mandam boas energias, sempre é algo positivo para mim. Porque isso ajuda, às vezes você também, durante as viagens, muitas vezes, como te falei, como muitos casos, você tem que investir, você viaja sozinho, coisas assim, então as energias positivas de muitas pessoas de diferentes locais sempre ajudam. E no Brasil eu sempre fui bem tratado, assim, estive em muitos locais diferentes do Brasil. Eu, por exemplo, também sou amigo de Cricor. Agora, faz poucos dias eu estive na casa dele, por exemplo. E ele também é muito gente fina, tanto ele como Diego Di Berardino, que eu estive com eles. E assim, eu sempre que eu posso tento responder às pessoas. E assim eu fiquei conhecendo muitas pessoas e fazendo amigos, né? Importante. A Mitzi é uma pessoa encantadora, né? Ela é atleta nossa, foi campeã brasileira. Estivemos juntos na Argentina, no Sul-Americano, 2019. Também foi uma experiência muito bacana. Gostei muito de Buenos Aires, né? Então, espero voltar quando tudo isso passar. Eu tive entrevistando também o Perdomo. Ele já me convidou, olha, Maurício, quando passar tudo isso aí, vem aqui para a Argentina, a gente faz um churrasco aqui e tal, e a gente se diverte, leva vocês para conhecer e tal, mas eu gostei muito da cidade, fui muito bem tratado em Buenos Aires e tal, e pretendo voltar. Fui a trabalho, né, a gente passeou pouco, claro, sim. Mas eu espero voltar um dia para passear aí, eu gostei muito de Buenos Aires. Sim, a cidade eu acho bastante boa, e eu também, às vezes que eu fui no Brasil, também eu fui super bem tratado em diferentes locais mesmo. Eu estive em vários locais de Paraná, mas muitos outros estados, e eu tenho amigos em muitos locais diferentes aí no Brasil, por sorte. Eu acho que eu arbitrei um torneio, agora eu não lembro se foi 2017, 2018, que foi um torneio, inclusive, que você ganhou, que foi o torneio torneio das Três Fronteiras, em Foz do Iguaçu. Acho que você ganhou esse torneio. Foi um... Sim, eu ganhei no... Que ano foi? No 2018, eu acho. Acho que foi 2018. Sim, aí eu fui a convite... esse ano eu ganhei esse, e depois, por exemplo, foi o ano que eu ganhei em Vietnã, e também ganhei em Vlissingen, e ganhei outro torneio em Espanha. Isso foi um ano muito bom para mim, assim, porque vários desses torneios são difíceis de ganhar. E eu não lembrava que você foi árbitro aí, mas esse foi um torneio muito bem organizado também, o de Foz. Foi um torneio bem bacana. Um torneio bem bacana. Falando um pouco de uma outra grande paixão argentina, falar um pouquinho de futebol.
Você é torcedor do Boca, né? Eu sou torcedor de Boca, sim. Como que você está vendo o futebol argentino nesse momento, né? Eu tenho visto alguns comentários da imprensa argentina que nesse momento tem exaltado muito aí o futebol do Flamengo, de Atlético Mineiro, por uma questão de grandes investimentos e tal. Inclusive aí o Atlético Mineiro conseguiu um feito inédito para o futebol brasileiro, que foi conseguir eliminar na mesma edição os dois grandes, talvez os maiores da Argentina, né, que foi o Boca e o River. Mas todo mundo, independente do momento em que se está o futebol argentino, quando vai jogar aí com o Boca ou River, seja brasileiro ou colombiano, sempre tem um pezinho atrás, porque é muito difícil jogar na Argentina e são dois times muito, muito tradicionais. Como que você está vendo o futebol argentino nesse momento aí? Assim, eu cada vez acompanho menos futebol, entende? Antes eu gostava muito, mas assim, com o tempo eu fui acompanhando um pouco menos. O que eu acho que é um diferencial grande hoje em dia é que na Argentina hoje a economia está mais ou menos, então os investimentos que vão fazer no Brasil são muito maiores que os que tem aqui na Argentina. Mas eu estou acompanhando menos. Hoje em dia, de esportes, os que mais acompanho são boxe e artes marciais mixtas, para você ter uma ideia, MMA, né? É o que eu mais acompanho, assim, mas futebol eu estou vendo menos, entende? Mas as outras coisas aí eu vejo bastante. Assim, sempre, todos os finais de semana eu vejo as lutas que tem, assim, eu gosto muito, por exemplo, de ver isso. Um dos maiores desafios na vida de uma pessoa é ser pai, ser mãe, enfim. E esse desafio chegou para você. Como que está sendo aí essa alegria de ser pai? Como que é o Sandro Mareco pai? Y bien, estoy intentando aprender, así. Tengo bastantes cosas que yo estoy intentando aprender. Ao mesmo tempo, a gente passa muito tempo encerrado também, porque aqui tem mais restrições e tudo isso, mas eu estou aprendendo. Eu sinto que são muitas coisas que você também, enquanto ele vai crescendo, você vai aprendendo a se conectar um pouco melhor. Mas, assim, eu vou vendo dia a dia algumas coisas e vou tentando aprender. Assim, não saberia bem o que te dizer de muitas coisas, porque vão acontecendo no caminho, assim. Mas eu vejo, assim, que em algumas coisas é parecido comigo e tudo isso. E é algo, assim, que poderia falar, que às vezes você pode falar emocionalmente, que é interessante encontrar coisas parecidas com você no teu filho, entende ou não? E assim, mas por enquanto eu não sei bem o que dizer de muitas coisas, porque eu sinto que vou aprendendo muito dia a dia e que tem muitas coisas que eu ainda não sei bem como vou fazer ou como vou levar. Mas por enquanto, dentro do possível, está tranquilo e a gente está levando bastante bem, assim. E minha mulher me ajuda muito nisso, assim. E também eu tenho ajuda de minha mãe, que ajuda com a gente. E tem também uma pessoa que nos ajuda a cuidar o nosso filho. Então, dentro de tudo, está um pouco mais tranquilo por isso também. Assim. Sempre tenha muita saúde aí, Sim, sim. Assim, eu sou meio grandão também, meu filho também já é gigante, entende? Então, isso é algo como meio diferenciado também, assim. Que eu também o vejo assim e é meio engraçado ver que ele já é muito grande para a idade, assim. Então, de certa forma é engraçado, porque ele cresce muito e tudo isso, e aí eu vou vendo como ele vai indo nas coisas dele, né? Ô, Sandro, existe um Sandro fora do xadrez? Ou todo dia você tem contato com o xadrez? Ou teu dia assim que você tira, hoje eu vou assistir uma série, vou descansar um pouquinho e tal, todo dia você tem contato com a modalidade? Acho que tenho contato todo dia com o xadrez mesmo, porque é algo que eu gosto muito e eu gosto muito de trabalhar também. Assim que não é um problema. Eu, por aí, para você ter uma ideia, eu prefiro mais ver partidas de xadrez que ver um seriado ou qualquer coisa. Eu não vejo muitos seriados. Acho que o único que, assim, que eu poderia falar que eu faço assim diferente, como para me distrair, é ver estas lutas, assim, de UFC ou boxe. Assim, falo UFC, mas pode ser outras, assim, pode ser Bellator ou outras diferentes, né? Mas acho que é o único que eu faço assim como diferente. Mas isso eu fiz agora na quarentena, porque quando eu não estava em quarentena eu não fazia isso também, porque eu estava viajando e não conseguia ver muitas lutas nem nada assim. Eu ficava viajando. Acho que o principal da minha vida é o meu trabalho, assim, como
que eu estou muito com xadrez, eu trabalho, é algo que eu gosto, e depois, para me distrair, às vezes faço isso, ou também eu gosto de escutar música também. Eu gosto de ouvir bastante música, mas seriados e essas coisas eu vejo bem pouco mesmo. Mesmo filmes também vejo pouco. Eu não consigo muito assistir filmes, é engraçado porque eu sou enxadrista, mas não tenho muita paciência para assistir filmes, para você ter uma ideia. Normalmente é um pouco cansativo para mim assistir filmes, assim, para você ter uma ideia. Não é que eu sou super paciente, assim. Entendi. Sandro, aqui no nosso podcast a gente tem alguns quadros, e o primeiro desses quadros é o Momento Kasparov. Momento Kasparov. E esse Momento Kasparov, a gente gostaria que você compartilhasse com a gente o que você acha, digamos assim, que foi o teu melhor momento no xadrez. O teu melhor torneio ou a tua melhor partida, entendeu? Se já existe aí a Imortal do Sandro Mareco. Conta um pouquinho pra gente sobre isso aí. Bem, o torneio mais importante que eu ganhei, para mim, é o Open de Vietnã, que foi no 2018. Esse foi um torneio bem importante. Também eu ganhei o Continental no 2015, que esse seria outro torneio que eu considero bem importante na minha vida. E, assim, partidas que eu considero boas, por exemplo, no Open de Vietnã, eu ganhei bem de um jogador que se chama Gordievski, que na época estava em 2640 ou algo assim de rating, não lembro exatamente. E depois, outras partidas boas, eu ganhei 2 vezes partidas que eu achei boas contra Granda, que é um jogador, para mim, muito forte, e ele é muito gente fina, boa pessoa, eu também admiro ele como pessoa. E esses seriam os momentos que eu poderia marcar, assim. Depois teve outra partida que é mais ou menos assim, chamativa, que eu ganhei de Sigalco, que tem 2 irmãos. Tem um irmão que seria o irmão forte, que era um cara que chegou a 2.700, e o irmão que seria um pouco mais fraco, que tinha 2.600, mais ou menos. Eu ganhei do de 2.600, que igual, logicamente, é muito forte, né? Para ser mais na família, era o segundo melhor, né? Entendi. O Granda que você mencionou, eu conheci ele no Aberto do Brasil de Caiobá, e uma pessoa simpaticíssima, né? Atendeu Claro, me sim, atendeu super. muito bem, né? Atendeu a nossa delegação que estava participando, tirou foto, autografou. É um jogador que também é um jogador lendário aqui na América do Sul, né? O Claro, Granda ele é ganhou um gigante, muitas né? vezes continentais, assim, ganhou muitas vezes. E também ele é um jogador que agora está jogando muito menos, assim, já quase não joga, mas ele teve resultados muito bons durante muitos anos, né? Que é algo bem difícil de manter. Sim, sim. Sem Eu dúvida, é acho um que dos quando. melhores da história da América, sem dúvidas, para mim. Sim, sem Assim, da dúvida. América Latina, para mim, está entre os melhores, com certeza, ou seja, devem ser, não sei, dos de América Latina, assim, dos últimos anos, que eu lembro seriam, não sei, Leinier Domingues e Granda, assim, outro que pode ser também muito forte, para considerar é o Brusson, mas Sim, não sim, saberia te dizer outro, assim, que seja de super destaque como eles três. com certeza. E agora, Sandro, vamos falar um pouquinho sobre o momento Pastorzinho. Momento Pastorzinho. Que é o oposto do momento Kasparov. Em algum momento aí que você não foi muito bem, ou alguma partida aí que teve um pequeno cochilo do mestre e aconteceu algum desastre no tabuleiro. De isso tem muitas. Eu tenho muitos exemplos mais de isso, que da outra, lamentavelmente, né? Mas, por exemplo, tem um Aeroflot que eu joguei contra um jogador que se chama Novikov, que eu estava totalmente ganho e achei que ganhava com um monte de lances diferentes e escolhi um dos poucos que não ganhava, né? E, por exemplo, no último torneio que eu joguei, eu me recuperei, mas, por exemplo, em uma das partidas, contra um jogador de 2290 que se chama Benítez, que ele é de México, eu pendurei uma peça em um lance, para você ter uma ideia. Assim que isso foi no último torneio que eu joguei. Só que depois eu ganhei várias partidas, ganhei até de Cristóbal Enríquez, que tem 2.600, e eu me recuperei, terminei saindo segundo no torneio. Mas no mesmo torneio que eu terminei segundo, fiz um pastorzinho. Pode acontecer. Tem uma história, acho que você
Eu entrevistei também o mestre FIDE aqui, Paulo Palozzi, que é um jogador muito forte aqui no Paraná. Claro, eu conheço E, ele é muito gente fina. sim, sim, demais. E ele contou uma Uhum. partida que ele jogou com você, acho que uma vez num aberto, nos Jogos Abertos do Paraná, se eu não me engano, em 2010. Uhum. E que acho que aconteceu algo parecido, você acabou, não sei se pendurando uma peça ou alguma coisa na abertura. Só que daí ele não escolheu as melhores linhas e tal, mas você conseguiu empatar a partida. Assim, você teve algum trabalho para igualar e tal. Ele comentou, Maurício, para mim isso foi uma coisa surreal. Você conseguiu empate com um cara do tamanho do Sandro, né? Uhum. Eu falei, não, eu imagino, porque o cara é muito forte, mas infelizmente, né, Sandro, ninguém está livre de cometer algum equívoco e acabar. Enfim, isso pode acontecer, né? Acontece com o Carlsen, né? Imagina, pode acontecer com qualquer um Sim, da gente, né? eu acho assim que depende também um pouco de como a gente é. Tem alguns jogadores que acontece mais vezes que com outros. Eu acho que eu, para ser um jogador forte, sou um dos que acontece bastante de fazer erros graves, mas ao mesmo tempo que eu acho que eu tenho positivo, ou seja, isso seria algo negativo, sem dúvida, mas algo positivo é que eu normalmente consigo me recuperar de isso, a maioria das vezes. Não sou um jogador que perde uma partida e depois não recupera mais. Mas acontece várias vezes que eu perco partidas com jogadores assim, de rating mais baixo, assim. Várias vezes não são tantas, mas comparado por aí a outros jogadores de um rating parecido com o meu, que por aí são mais sólidos em não perder, mas por aí alguns desses, quando perdem, não se recuperam, não ficam mais deprimidos, isso. E, bem, eu, por exemplo, como te falei, no último torneio que eu joguei, eu perdi com um jogador de 2290 e depois eu consegui me recuperar e até acho que ganhei um ponto de elo, para você ter uma ideia. E nessa partida eu perco muitos pontos. Por perder essa partida eu perco 9 pontos, para você ter uma ideia. Só, com um cara de 2290. E eu, por exemplo, nem ganhando de Carson ganharia 9 pontos em uma partida. Entende? Você acha que essa pontuação elo, ela é justa ou ela precisava de alguns ajustes para melhorar? Sandro? É difícil de dizer, assim. Eu acho que é mais ou menos justa, porque em certa forma é a mesma para todo mundo, entende? Pode ter algumas variações, assim, mas é difícil de dizer quais poderiam ser. Porque o que sim acontece muito é que enquanto você vai evoluindo, digamos, cada vez você tem mais risco, e eu acho que algo que está acontecendo muito é que os jogadores de rating um pouco mais baixo cada vez jogam melhor, mas em todos os níveis isso acontece. Eu acho que é um pouco porque está muito mais fácil o acesso à informação que antes, entende? E também você, por exemplo, não sei, pode ter um computador mais ou menos em casa, você analisa e se você tem vontade de estudar, é muito mais fácil evoluir que antes, né? Então eu acho que agora os jogadores de 1700, 1800, 1900, por exemplo, jogam muito melhor que 10 anos atrás, por exemplo, na minha opinião, né? E assim acontece em todos os níveis. Então, por exemplo, eu jogo contra um jogador como de 2300, 2400, e mesmo que eu tenho muito mais rating, eu sei que a partida eu tenho que estar concentrado porque pode ser uma partida de luta difícil, né? Então, em certa forma, tem alguns jogadores de rating mais alto que tentam não arriscar jogando esse tipo de torneios, porque como eu te falo, eu perco com um jogador de 2300 e perco 9 pontos, e para ganhar esses 9 pontos, acho que nem com Carson eu ganharia 9 pontos. Com Carson eu acho que ganharia uns 7,5, 8, se eu ganhasse, claro, né? Mas é assim. Então, tem alguns riscos, mas claro, também ao mesmo tempo, muitos dos torneios que às vezes dá para jogar na região são assim. Que eu acho que esse é um diferencial às vezes de Europa ou de alguns torneios de Ásia, mas assim, tem as coisas boas e as ruins. Eu não sei se modificaria alguma coisa no rating. Entendi. Sandro, o próximo quadro é o nosso quadro Topzera. Topzera. Esse quadro Topzera, a gente até comentou meio por cima, e eu sempre pergunto para os convidados os 5 melhores. No teu caso, hoje eu vou perguntar quem que você considera, quem que você acha os 5 melhores da América Latina, em todos os tempos. De todos os tempos, essa é mais difícil, mas... Bem, Capablanca, logicamente, né? Depois, bom, Leinier Domingues, Granda. Bom, não sei se dá para considerar o Naidor como
argentino o no, si él es considerado... Ah, ele era argentino, né? Ele... Assim, por isso. Ele era argentino e depois, assim... Bom, de Brasil, por exemplo, eu acho que muito forte, assim, na minha opinião, é o Milos, para mim. Na minha opinião, é o mais forte que eu já vi no Brasil, entende? Assim, na minha opinião, né? Claro que eu sei que muitos vão falar making e tudo isso, mas na minha opinião, eu sinto o Milos como um dos mais fortes, assim, que eu já vi no Brasil. E, bom, dos argentinos, o típico para falar é o Pano, dos que nasceram na Argentina, assim, que seria um dos mais diferenciados. Mas o que acontece é que, quando você compara diferentes épocas, é algo difícil, né? Sim, com certeza, com certeza. Mas são grandes nomes, né? O Milos é um jogador sensacional. Para mim, sim. Para mim, Ele é um jogador sensacional. Eu acho que no Brasil é um dos jogadores mais completos que já existiram aqui no país. Milos claro, para mim também, assim. Ou seja, Brasil teve vários grandes mestres, mas, por exemplo, não sei eu. Mesmo, claro que o Mekin era muito forte na época dele, mas o Zuni Neto também era bem forte na época muito dele. forte. Assim. Mas, Sim. claro, e depois nos últimos tempos, aí Leitão e Vescovi eram claramente bem fortes. E depois, agora, ultimamente, eu acho assim, que está mais difícil, porque, por exemplo, o Fier joga muito, assim, mas o Fier é um jogador irregular, que às vezes faz umas partidas brilhantes e outras mais ou menos. Então, é difícil de dizer. E assim, os outros, por exemplo, o Supi está muito promissor, mas ele não joga muito. Assim, falo que não joga muitos torneios pensados, joga muito em blitz e rápidas e isso, é um jogador bem forte, mas tem que testar como ele vai pensado, né? Mas assim, na história eu acho isso. E na Argentina, assim, outros jogadores, por exemplo, que tiveram grandes resultados são, por exemplo, também García Palermo, assim, é outro jogador que teve muitos resultados bons, mas em outra época, claro, mas ele depois passou para a Itália, né? Mas, bom, eu considero argentino, né? Porque ele nasceu na Argentina. Sim. E depois dos outros países, eu teria que pensar bem. O Jorge Cori, sem dúvida, é um bem forte, assim, de Peru. E Morovic, de Chile. E depois eu não lembro bem se tem algum outro, assim, que eu poderia te falar, assim, bem diferenciado. Porque tem muitos jogadores bons, assim, mas não sei se lembro de outro, assim, que eu poderia diferenciar claramente, né? Depois tem, assim, esses jogadores de Cuba que eu não cheguei a conhecer e eu, sinceramente, vi poucas partidas para ter uma opinião. Muitos falam que era muito forte, coisas assim, mas eu não conheço muito bem, entende? O Brusón, Leinier e Capablanca, claro que eu conheço, eu vi e eu sei que são muito fortes, né? Sim, com certeza, mas é uma bela lista. E eu concordo com você nessa questão do Milos. Eu acho o Milos surreal as partidas que ele faz, mesmo não estando na ativa, a gente vê as partidas dele online, nos torneios, nas transmissões, ele consegue se achar em posições assim, e ele fez partidas brilhantes, né? Com o Kalsin, com o Kasparov. Claro, ele na melhor época ele era muito forte. E outra habilidade que isso que você fala, que ele era muito flexível, que conseguia jogar muito bem muitas posições diferentes, né? Sim, sim. Vamos para o próximo quadro, estamos quase terminando já, Sandro. Beleza. O próximo quadro é o quadro Montando o Tabuleiro. Que assim a gente vai montar o tabuleiro e você tem a oportunidade de falar de algumas pessoas que você admira e tal. Por exemplo, quem é o rei? Quem seria aí o campeão mundial que você mais admira ou que você... não sei se você se baseou nesse campeão mundial para ter um jogo parecido, enfim. É difícil, assim, mas, por exemplo, dos campeões mundiais, eu acho que o Carlsen, né? Mas seria difícil, mas se eu tivesse que falar os três melhores, para mim está muito claro quais são, que são Carlsen, Fischer e Kasparov, assim. Não saberia qual escolher desses, entende? Mas eu acho que o Carlsen, mas os três são muito bons. Sim. A dama, quem que é uma jogadora que você admira, que inspira todos os jogadores? Bom, Judith Polgar, sem dúvidas, né? Judith Polgar talvez seja a única unanimidade no mundo do xadrez, né, Sandro? Quando você vai falar do xadrez feminino, né?
É que, claro, sim, a outra que conseguiu fazer uma boa diferença é Houji Pham também, com as outras jogadoras, mas ela jogou muito menos tempo, né? Mas, assim, mas é claramente Judith pode jogar melhor que as outras, né? Sim. Continuando aí no nosso tabuleiro, as torres. Quem seriam dois reis sem coroa que você gostaria de ter conhecido? Bem, um seria Korchnoi, né? Korchnoi e que outro jogador, assim, desses que eram bem fortes, assim, ou que eu gostava. Porém, o outro que eu vou falar não era tão dos melhores, assim, mas que eu gostava muito do estilo de jogo dele e tudo isso, era Leonid Stein, que era um jogador que Sim, quando era mais novo, sim. era um jogador que eu gostava muito, assim, então eu posso considerar ele, assim, como alguém Sim, o destaque. Rafael Leitão, até no canal dele, ele colocou o Leonid como um dos grandes reis sem coroa. O Rafael também gosta bastante dele e tal. E o Claro, eu Korchnoi gostava bateu na muito. trave duas vezes, né? Sim, Korchnoi era um jogador também muito bom e para mim em muitas coisas era até mais avançado que a época dele, assim, era um cara que para mim tinha um estilo super interessante de jogo. E o Korchnoi, mesmo velhinho, ele teve grandes resultados. Acho que uma das últimas partidas que ele ganhou de um grande mestre aí, ele ganhou do Caruana, né? Se eu não me engano. Isso. Sim, Né? assim, os resultados que Korchnoi teve na idade que ele estava, que acho que era perto de 80 anos, é quase impossível para qualquer jogador. É super difícil encontrar um jogador que jogue com mais de 70 anos na cima de 2.500, né? E Korchnoi com mais de 70 estava na cima de 2.600 mesmo, mas já 2.500 é super difícil, porque você já precisa um monte de energia, precisa um monte de coisas que às vezes a gente com a idade vai perdendo, né? Vamos lá, então. Os cavalos. Dois amigos que sempre estão presentes na sua vida. Dois amigos que sempre estão presentes na minha vida. E, bem, o que acontece é que eu tenho muitos amigos, mas, por exemplo, um que eu considero muito bem é um amigo assim que é um aficionado de xadrez que se chama Jorge Peruca, que ele me ajudou em alguns momentos que foram importantes, porque a gente estava com alguns problemas assim econômicos e tudo isso, e na época ele me emprestou um pouco para eu poder viajar nos primeiros torneios, assim que ele foi bem importante. E depois eu tenho muitos amigos, mas outros, por exemplo, que eu poderia falar são Carlos Obregón, que é um grande mestre aqui da Argentina, e outro que se chama Rodrigo Requena, que é um amigo que é médico também, que é aqui da Argentina. Mas eu tenho muitos amigos, por sorte. Eu consegui conhecer muita gente importante também. Outro amigo que também me ajudou bastante, o Francisco Restucia, que também é um argentino. Mas eu tenho amigos no Brasil que me ajudaram. Tenho um monte de pessoas que me ajudaram em algum momento, que me acompanharam quando era importante. Então, é difícil para mim considerar só dois, assim, porque eu, por sorte, consegui conhecer muita gente que foi boa comigo ao longo dos anos. Os bispos. Duas pessoas que sempre o apoiaram. Bem, minha mãe, sem dúvidas, e, e bem, vários destes que são amigos meus que eu falei, podem ser vários deles, né? Que são as pessoas que estão comigo faz muitos anos, assim. Eu, por exemplo, sou amigo deles mais ou menos faz uns 20 anos, por exemplo. Então, eu tenho 34, assim que para mim é bastante tempo. Assim, mas sem dúvida seria minha mãe a primeira e depois outra pessoa que numa época apoiou era um senhor que era idoso já na época, que se chamava Domingo Maceri, que ele também apoiou assim, quando eu era novo e muita gente não acreditava em que eu poderia jogar xadrez ou coisas assim, ele era uma pessoa que sim acreditou, porque basicamente eu não fui um jovem talento ou coisas assim, então era difícil acreditar que eu tinha algum futuro no xadrez. Para encerrar esse nosso tabuleiro, o peão, que é algum jogador que você acompanhou, de repente, a iniciação dele, é um jogador que desenvolveu muito rápido e hoje aí está quase sendo promovido ou já foi promovido aí no xadrez argentino. Eu sou treinador faz muitos anos, assim, de xadrez, mas muitos mesmo, e eu já treinei muitos dos jogadores que são fortes hoje na Argentina, por exemplo. Então, o Alan Pichot, por exemplo, foi meu aluno,
Y cuando él fue campeón del mundo sub-16, yo era el treinador de él, yo fui a África del Sur con él como treinador, por ejemplo, cuando él fue campeón del mundo. Más también o Carlos Obregón, que es grande mestre, también fue mi alumno. Crisa, que es grande mestre, también fue mi alumno. Y así, ahora estoy dando aulas para Cristóbal Enríquez, que tiene 2.600, que también es grande mestre, ¿no? 2.600 de Reiki. Él es mi alumno hace varios años. Assim, eu trabalho dando aulas já faz 17 anos, então eu já ajudei de uma forma ou outra muita gente a evoluir. Eu dei aulas até para William Cruz, que quando eu treinei com ele chegou a mestre FIDE. Assim que, bem, é um peão para aí mais pequenos que os outros que são grandes mestres, mas é um objetivo que ele tinha e que por sorte ele atingiu. Eu dei aulas também para Juliana Terao, quando ela chegou no ranking mais alto dela também. Eu dei aulas durante vários anos para ela, então eu tenho muita experiência como treinador, então, e é algo que eu gosto muito. Então, não sei, os demais destaques seriam, ou seja, os dois demais destaques seriam o Alan Pichot, que, bom, tem 2.629 de rating agora, e o Cristóbal Enríquez, que tem mais de 2.600, mas outros que chegaram a grandes mestres, eu dei aulas como para 10 ou algo assim. Entendi. São nomes aí que realmente evoluíram e chegaram aí num ponto muito alto da carreira, né? Com Claro. certeza. Sim, sem dúvida, assim, porque é bem difícil chegar a grande mestre. Sim. Sandro, eu gostaria de agradecer você pelo seu tempo. Muito obrigado por ter participado do nosso podcast e tal. Agradeço também a Mitz aí, que conversou com você também e fez com que pudesse ter acontecido, né, a entrevista. Sugeriu o teu nome, eu falei, não, vamos correr atrás também, porque a galera gosta muito do Sandro, sempre fala muito bem dele. E, logicamente, nós aqui do Clube do Xadrez Piraí, esperamos em breve, quando isso passar, e espero que passe o mais breve possível, a gente possa recebê-lo aqui no nosso clube, para você conhecer também a nossa cidade, e também aí comer um churrasco brasileiro, que você com certeza já conhece, e seja muito bem-vindo aí aqui na nossa cidade. Aí tá, bom, muito obrigado pelo convite, também a Mitzi sempre foi gente fina comigo, então isso também se agradece. E, bem, eu espero que você tenha muito sucesso com o canal e boa sorte nos próximos podcasts. Muito obrigado, Sandro, um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima. Xadrez Piraí, mais do que uma equipe, uma família.